Olá, caros estudantes do curso de Engenharia da Univesp. Nosso primeiro objetivo nesta aula de hoje é apresentar o tema que foi escolhido e a contextualização dele, principalmente, e alguns objetivos que a gente já pode, digamos, delinear como foco na observação de vocês. O tema não é tão restrito, ele é amplo e é normal que assim seja, porque vocês ainda não entraram no campo do conhecimento de formação específica da engenharia que escolheram. Mas o tema, ele facilita os nossos dois cursos a desenvolver já soluções para uma determinada situação do curso de formação que escolheram, ou seja, a engenharia de produção ou a engenharia de computação. O tema que nós escolhemos para vocês neste projeto integrador, nesse semestre, é um tema muito recente em termos de aplicação, em termos de fatores de influência, mas é óbvio que o pano de fundo dele não é um assunto tão desconhecido, principalmente quem já está atuando profissionalmente, seja em que área for, não necessariamente a engenharia, que é a gestão da cadeia de suprimentos, ou seja, a gente tem, quando vai comprar um determinado produto, quando obtém um determinado serviço, ele nunca está isolado, ele sempre tem, antes dele, uma série de ocorrências que, se acontecerem de forma harmoniosa, a solução de suprimento para nós chegará de forma harmoniosa. Agora, quando nós temos ruídos, ou seja, não há uma situação linear de fornecimento, a cadeia sofre e, consequentemente, a gente tem problema. E o que a gente está trazendo de novidade? No contexto da globalização 4.0. Então, o que significa hoje, quando a gente põe esse termo 4.0? Significa que a gente está, digamos, se conectando, se afinando a uma linha de tendência que só vai evoluir a partir de agora. Isso é irreversível, você pode demorar a ser abordado por questões da indústria 4.0 que tanto se comenta já em todas as redes de comunicação, seja internet, televisão, mídia impressa, se é da engenharia ou não, ou seja, isto está mais quente do que a gente imagina. Se vocês forem às notícias e ao site oficial do Fórum Mundial Econômico, que aconteceu recentemente, vocês vão se deparar que aquelas pessoas que representam, digamos assim, o PIB mundial, vamos dizer assim, o que se produz de riqueza no mundo todo, elas ficaram vários dias discutindo questões que envolvem a globalização 4.0. Então, o que começou como um movimento da indústria, da manufatura, altamente apoiada por soluções digitais, por tecnologia em tempo real, hoje não é mais uma questão só de, vamos dizer assim, na linguagem mais tradicional, de chão de fábrica, ou seja, de quem está produzindo num sistema produtivo convencional, com a sua engenharia. O fato é que isto vai nos influenciar, né, essa revolução 4.0, que muitos colocam de outra forma, né, vai nos atingir nesse curto prazo. Nós já temos coisas ocorrendo por meio da inteligência artificial, por exemplo, né, que a gente nem imaginava há alguns poucos anos. Nós temos, principalmente nessa segunda década do século XXI, digamos de 2010 para cá, nós temos muitas mudanças tecnológicas, não só no âmbito das empresas, mas também na nossa vida pessoal. É só a gente observar o quanto a gente já tem de soluções autônomas à nossa volta. Então, por isso que nós trouxemos esse tema acoplado a essa linha de tendência irreversível e que, no meu modo de entender, esse tema, se eu tirar o recorte aqui
de cadeia de suprimento, colocar uma outra abordagem de formação específica, a gente vai continuar trabalhando ele. Porque ele tem interfaces, ele tem condição de, digamos, de nos fazer ser analista de uma situação e buscar soluções para a nossa organização, buscar soluções para a nossa vida individual e, principalmente, pode ajudá-los a desenvolver uma identidade profissional. Com certeza, a identidade profissional que vocês terão que ter ao longo desses semestres, desse período que falta ainda para concluir o curso, praticamente vocês estão chegando na metade do curso, essa segunda metade, com certeza, vai ser influenciada por essa ótica da Revolução 4.0 e de uma sociedade globalizada em torno dessa Revolução 4.0. Este é o principal ponto. Uma sociedade globalizada pela Revolução 4.0 é a mesma sociedade que tem uma herança lá da Revolução Industrial, digamos a 1.0, 2.0, a da informática que foi a 3.0 e agora totalmente digital 4.0. Então essa sociedade que se modificou desde a primeira Revolução Industrial, lá na Inglaterra, no século XVIII, é a sociedade que vai se transformar, e não por acaso que o Fórum Econômico Mundial trouxe essa discussão. E aí vai surgir muita oportunidade. E você, estudante deste momento, tem a chance de buscar a sua identidade. O quanto você vai estar preparado para soluções de engenharia, a sua engenharia que você escolheu para essa sociedade globalizada, né? E por isso que a gente colocou. Quais são os sistemas e estratégias para as novas oportunidades de mercado? Então essa é a reflexão que eu espero que vocês façam de forma estruturada, né? O trabalho é em equipe, então vocês terão que fazer recortes, não vai dar para abordar tudo, é óbvio, e nem se tem a intenção que vocês abordem tudo, mas que vocês, a partir de uma referência mais ampla, consigam focar. E aí, aprendendo a fazer isso, vocês vão fazer ao longo deste curso ainda, vocês terão outros projetos para fazer e que vocês vão fazendo recorte e vão se aproximando de maior número possível de conteúdos que possa dar essa identidade que eu acho que vocês têm ou condições de fazer e têm a oportunidade, eu diria mais, o dever de fazer, porque vocês serão engenheiros num momento em que não mais vai se discutir se você sabe ou não sabe o que é a Revolução 4.0. Vai se discutir o que você consegue propor, o que você consegue, como engenheiro, solucionar nesse aspecto. É óbvio que tem muitas empresas que já estão vivendo a Revolução 4.0, existem países que já estão mais adaptados a isso, e tem gente que nem sabe ainda o que é Revolução 4.0. E o que seria uma sociedade globalizada numa versão 4.0. Mas a gente vai ficar olhando para trás ou a gente vai ficar olhando para quem está na frente? Eu prefiro aprender com quem já está à frente, tá? Até para ajudar quem está mais, digamos assim, atrasado, não fique, ok? E aí, eu acho que nesse contexto exposto, e que também vocês vão encontrar algumas características no texto que nós fornecemos para vocês, uma constatação que a gente sempre tem colocado. A engenharia está presente em todas as situações da existência humana nesse planeta. Então, é só observar, gente. É só observar o que está à nossa volta e quantas soluções por meio da engenharia estão à nossa volta. E as que não estão funcionando, o quanto precisa de intervenção de engenharia. Isso vai desde um simples alimento até uma forma mais complexa de produção, uma forma mais complexa de sistema de automação, uma forma de morar, de circular, de trabalhar, né? Então, se nós reconhecemos essa importância da engenharia na nossa sociedade, então vamos engenheirar. Mas nós temos que fazer a engenharia acontecer de uma forma que essa sociedade esteja preparada para absorver, né?
Portanto, se eu reconheço a importância da engenharia, essa segunda afirmação ela é muito válida. Se há engenharia, existe demanda por suprimentos de produtos e ou serviços. Então, tem engenharia, eu preciso propor soluções, as coisas funcionam em cadeia, então o que me antecede está alinhado com o que eu tenho que fazer? Essa é uma pergunta. Porque se eu preciso de suprimento e não tenho quem forneça, o que as empresas fazem? Tentam desenvolver os fornecedores. Ah, mas o meu fornecedor não está preparado. O que as empresas fazem? Vamos desenvolver os fornecedores. Eu não quero fazer tudo. Eu quero fazer o que é essencial. Tá, então quem vai fazer o que eu não considero essencial? Então, isso é o desenvolvimento da cadeia. Então, eu tenho que analisar a forma de suprimento diante de uma determinada demanda que eu tenho para atender com a minha engenharia. Então, com isso a gente tem aqui demonstrado a relevância do tema escolhido também. Nesse momento a gente inicia aqui algumas orientações já de ordem pedagógica que a gente está, digamos assim, trazendo para vocês. Esse material foi preparado pela equipe pedagógica da Univesp. O que nós estamos fazendo? Fazendo recortes dessa proposta pedagógica e direcionando vocês para a execução do nosso tema, do nosso projeto integrador. Então, o que está muito claro no projeto pedagógico de curso da Univesp é essa demanda por associar o conhecimento, a teoria, com a prática, com a aplicação. E o projeto integrador é, digamos assim, a forma mais explícita de validação dessa preocupação. Vocês viram que está no modelo pedagógico da Univesp e está nas diretrizes que são obrigatórias a serem cumpridas por ordem, digamos assim, do que representa uma diretriz curricular. Ou seja, se eu não estiver cumprindo, eu posso ter problemas em reconhecimento do curso de engenharia. Nós não temos problema de reconhecimento, mas teríamos se não tivéssemos preocupado com essa questão de teoria versus aplicação. Por meio de metodologia ativa, é a opção da Univesp. Eu não preciso necessariamente fazer só por metodologia ativa, mas o que se obtém melhor resultado é justamente estimulando que vocês mesmos encontrem as soluções. E esse é o princípio do projeto integrador. A partir de uma orientação geral que vocês observem e proponham essa integração. Vocês estarem no ambiente em que a solução precisa ser aplicada. Então, aqui um dos pensadores dessas metodologias ativas, mas não é o único, temos outras referências e de importante significado também. A teoria e a prática de uma forma cíclica, né? Não se obtém de forma isolada, estanque, tem que se pensar de forma integrada. E aqui uma demonstração da nossa trajetória, ou seja, as etapas, os passos que vamos estar em contato com vocês, essas explicações de ordem pedagógica e como essa explicação pedagógica se enquadra naquilo que você tem que fazer lá na pesquisa, na aplicação, no objeto que você está observando e, de acordo com o seu objetivo, qual é a intervenção que tem que se fazer nesse objeto. Então, nós estamos aqui justamente no começo. O que é o começo? Agora vocês estão conhecendo o tema, vocês vão perceber que ele é amplo, tem muita coisa que pode ser abordada, mas vocês vão fazer opção por uma. Né? Eu não preciso mudar o mundo com o projeto integrador, eu preciso achar uma oportunidade de engenheirar com o que eu vou escolher. Então, está aqui claro, aproximação ao tema, escolha do local e observação em loco, ou seja, o melhor é que nessa amplitude do tema, você vai fazer um recorte e escolher uma parte que está contida nesse tema. E mais, vai observar essa parte recortada sem perder o pano de fundo, né, que é o tema geral. Observar, né, se aprende muito observando a vida como ela é. E, com certeza, ao observar essa organização que você
estar observando, digamos, entender como ela funciona com aquele recorte que você está olhando, o tema nessa organização, você vai conseguir, por meio de referenciais conceituais, buscar uma solução, fundamentar a solução que você vai propor. Então, as primeiras semanas devem ser dedicadas a essa situação, né? Porque se eu não escolher um caminho, se eu não escolher um tema dentro desse conjunto de informações, eu vou ficar, às vezes, rodando e sem achar um caminho, né? E é isso que não é recomendado. Então, na primeira e segunda semana, o ideal é que vocês façam a reflexão, decidam por uma situação e sigam em frente, né, definindo o estudo, qual é o problema, qual a tentativa de solução, e aí a gente vai passando ao longo de outras semanas as fases e as dicas ou as orientações necessárias para que vocês façam essa caminhada, essa trajetória, e lá no final do semestre vocês consigam ter um bom relatório final de solução proposta e, digamos assim, adaptada a uma determinada realidade. O que é muito interessante, e nesse momento eu acho que cabe a gente mostrar para vocês, é que projeto integrador de outras turmas que antecederam vocês foram muito bem acolhidos pela comunidade local. Quando a gente está motivado e quer realmente fazer acontecer no nosso entorno, com certeza nós vamos conseguir propor algo que seja benéfico para o nosso objetivo acadêmico, mas ao mesmo tempo a nossa intervenção de conhecimento como membros da engenharia possa ajudar a nossa comunidade local. Projetos integradores, inclusive, que já foram aplicados em cidades e ajudaram em condições específicas a melhorar a situação daquela cidade. E é isso que a gente deseja, que vocês pensem, criem e sejam reconhecidos por serem, digamos assim, estudantes de engenharia e que fizeram uma proposta que é bom para a sociedade do nosso entorno. E isso vai nos tornar, no mínimo, um pouco mais felizes com as nossas escolhas em ser engenheiro de produção ou de computação. Evidentemente, vocês já passaram pelas questões de escolher a forma de comunicação, vocês vão precisar se comunicar, porque é uma das características do curso de EAD, é vocês não estarem muito tempo frequente juntos, né, numa sala dita como sala de aula ou como ponto de encontro. Então, vocês já sabem com certeza como trabalhar as ferramentas de comunicação, terão que estabelecer critérios, né, para que isso funcione e mais, formalizem as responsabilidades de cada membro da equipe. Aí ninguém fica com preocupação do que o outro tem que fazer. Então, escrevam, formalizem e avaliem como acompanhar a execução do colega, né? Por quê? Projeto integrador é uma disciplina. Haverá atribuição de nota para ser aprovado. Você poderá ser reprovado, sim, em projeto integrador. Tá? Se não cumprirem o que se recomenda, né, individualmente ou coletivamente, pode ter uma reprovação. Então, não tem essa situação de que ninguém é reprovado em projeto integrador. Em tese, é permitido, sim, a reprova. Por isso que tem um sistema de avaliação. Tem autoavaliação do grupo, o mediador ou tutor vai acompanhá-los, os supervisores também, tem uma nota parcial, tem uma nota final, enfim. Existe, sim, formas de se aferir se houve ou não uma execução satisfatória do projeto pedagógico, seja de ordem individual, seja de ordem coletiva. Tá? Então, é uma atividade acadêmica, mas eu preferia que vocês adotassem a opção de não seguir simplesmente porque, eu vou executar, porque eu sou obrigado, senão eu vou ter reprovação. Não é a melhor escolha. Portanto, pessoal, essa, digamos, é a primeira orientação que nós temos para vocês nessa primeira semana.
vamos estar junto ao longo das próximas semanas, digamos, deixando vocês orientados das etapas que possuem ao longo desse projeto integrador. Por enquanto, muito obrigado e até a próxima aula.